Olá, tudo bem? Eu sou Matheus Gonzalez, líder de produtos da Liberta Investimentos. Este ano, nós estivemos presentes na Expert 2022, o maior evento de investimentos do mundo. Quer ficar por dentro das principais tendências do mercado financeiro? Então você está no lugar certo. Todos os dias, entrevistas exclusivas com grandes nomes do mercado te esperam aqui no nosso canal. O vídeo que você está prestes a assistir é com a Quantitas Asset Management, uma gestora que possui fundos multimercado e fundos de ações. Nós entrevistamos o Rogério Braga, que é sócio fundador e gestor responsável do fundo multimercado Macro. Busque entender qual a visão de Rogério Braga sobre o cenário macroeconômico, em especial inflação, taxa de juros e bolsa, e mais do que isso, busque fazer comparações com os outros gestores multimercado que entrevistamos aqui. Deixe aqui nos comentários com qual gestor você se identifica mais. Um abraço! Olá, sejam muito bem-vindos ao Liberta Play. Hoje, 3 de agosto de 2022, estamos no segundo dia de Expert, o maior evento de investimentos da América Latina. E aqui comigo na mesa está o Rogério Braga, gestor de multimercados da Quantitas Investimentos. Braga, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente. É Quantitas Asset Management ou é Quantitas Investimentos? É Quantitas Asset Management. Então tá. Peço desculpas aí pelo erro no nome da Não, asset. que isso. Braga, obrigado por estar aqui. Ótimo. Matheus, obrigado. Para mim é um prazer estar aqui no stand da Liberta, no Expert XP. E a Quantitas, né, na verdade, né, ela foi fundada em 2011. Eu já vinha de uma história, né, como gestor de recursos na Asset do Sicredi. Eu tinha 10 anos de experiência na tesouraria e na Asset, no mercado de juros. Né, e em 2011 fui um dos sócios fundadores da Quantitas. E desde então eu sou o gestor dos fundos multimercados da casa. Legal. A casa hoje tem 4,6 bilhões de reais. São 3 núcleos, né? O núcleo de renda fixa, o núcleo de multimercados e o núcleo de ações. E na XP a gente tem disponíveis o nosso FIA, que é o FIA Monte Cristo, cujo gestor é o Wagner Salaverry, né, meu sócio. E eu sou gestor dos 2 multimercados, o Quantitas Galápagos e o Quantitas Maiorca. Galápagos focado em juros e inflação e o Maiorca juros, câmbio e bolsa. E os dois estão na XP, né? Os 2 estão na XP. Do Galápagos do Mallorca. E o Monte Cristo também, de ações também. O Monte Cristo também está disponível na plataforma do B2C da XP. Legal. E por que ter 2 fundos, né? Qual a diferença entre o Galápagos e o Mallorca? A gente entendia, Matheus, que o mercado no Brasil, a indústria de multimercados, ela tinha esse problema da correlação, né, entre os fundos. Né? A gente queria ter um multimercado, multi-estratégia que fosse um pouco menos dependente do DNA macro, né? E tivesse uma diversificação maior de estratégias, ainda que operando juros, câmbio e bolsa. E esse é o Maiorca, né? Então o Maiorca ele opera os 3 mercados, mas o DNA, o racional dele é que eu não posso concentrar a minha exposição num fator de risco, né? Ou, por exemplo, ter 50% do risco do fundo comprado em bolsa, ou vendido em dólar, ou pré-fixado. Você não pode fazer isso? Não pode. Então a gente tem um limite de risco por estratégia que torna ele um multi-estratégia mesmo. E o Galápagos, ele surgiu da nosso DNA de juros, né? A gente é uma casa que eu opero DI Futura há 20 anos, né? Então a gente tinha esse DNA, né, de juros, de inflação dentro de casa e entendia que o mercado precisava, né, queria um multimercado diferente, sem bolsa e sem câmbio, né? Porque a gente tem fundos de renda fixa ativos, mas eles também têm um objetivo de retorno menor. Então, por que não fazer um multimercado buscando um retorno maior, né? Mas sem bolsa e sem câmbio, só em juros e inflação, para ajudar na composição de carteira. Então, acaba sendo até menos volátil, né? Ele acaba até tendo uma volatilidade que não é baixa, né? Uma volatilidade média. Qual que é a volatilidade dele? É uma volatilidade de 4 a 5%. Sim, é uma volatilidade média. É uma volatilidade boa, né? Mas ele tem esse DNA de ter uma correlação menor. E né? do Mallorca é um pouquinho maior ao redor de 5. A diferença de volatilidade não é grande, não é relevante. É muito pequena, na verdade. E o objetivo de retorno nos dois é semelhante? É o mesmo, é DI mais 4 nos 2 fundos. Legal, então, legal. O que o Galápagos faz, ele dá um peso maior para juros e inflação. Né? As posições de juros e inflação no Galápagos são maiores, justamente para que quando a gente tem as posições de juros, de inflação, de câmbio e bolsa no Maiorca sejam equivalentes em risco. Entendi. Bom, e Braga, conta um pouquinho, assim, do dia a dia de vocês, assim, né? Porque a gente conversou com alguns outros gestores macro, né?
E a sensação que a gente fica é muito ligado com a percepção de economia, né? Então vocês fazem uma análise macro, né? Imagino que até com uma boa influência do Ivo, né? Que é o economista de vocês, enfim, que é sócio e mora aqui em São Paulo, né? E como traduz, né, esse cenário macro para ativos financeiros, né? E aí depois se puder comentar já dizendo o que vocês imaginam, né, que pode acontecer nesse segundo semestre. A gente tem um processo de gestão ali, Matheus, que ele olha assim, né? A gente tem uma equipe de economia muito boa, tem o Ivo e o João Fernando, fazem parte do nosso time, né? Mas o nosso posicionamento, ele não é focado no cenário macro. A gente usa como base, né? O cenário, usa os nossos racionais macroeconômicos, mas a gente às vezes acaba tendo algumas estratégias que são mais técnicas e às vezes até podem ir contra talvez o que a gente esteja vendo de cenário, caso o preço justifique, né? Sim. Então depende muito de preço, né? E existe uma diversificação de estratégias muito importante dentro do fundo para que a cota do fundo não seja dependente exclusivamente de cenários, a ponto de que se a gente errar o cenário, o fundo vai mal, né? Então a gente tem esse cuidado para dar o peso ao cenário adequado. Acaba sendo bastante dinâmico ali a troca das posições. Muito dinâmico. Então, sim. Existe essa diversificação de posicionamento do fundo para não ser exclusivamente dependente do cenário. Tá? Entendi. Esse é um ponto importante no nosso desenho de gestão. Sobre a pergunta que você fez, eu estava tentando lembrar sobre como é que está a cabeça de hoje. Acho que o mercado está discutindo a inflexão de inflação. Né? Então, se estamos em recessão ou não estamos, se a inflação já fez pico ou já não fez. A minha cabeça é um pouco relacionada ao seguinte: a gente está, sim, passando já por uma desaceleração. Eu não acho que a gente vai entrar a recessão técnica, que é ter 2 trimestres negativos, a gente eventualmente tem, né? Tá passando. Sim. Mas eu não acho que a gente vai entrar numa recessão que vai afetar de maneira significativa a economia real, né? Com números mais expressivos. Eu acho que o que está acontecendo é um pouco da questão do affordability, né? De que a inflação muito alta, né? Está impedindo, né, que as pessoas tenham a mesma capacidade de consumo de bens e serviços que tinham no momento em que teve uma grande quantidade de estímulos, que foi ano de 2020 e 2021, né, com preços ainda moderados. Então a gente está tendo agora um pouco de ressaca, né, que é o período em que os estímulos estão reduzindo e os preços estão mais altos. Então é uma desaceleração até saudável, né, da atividade, que deve sim fazer com que a inflação modere. O mercado discute com que velocidade acontece a moderação. Qual que é o cenário de vocês para esse ano de inflação? A gente deve chegar por volta de 7, 7,5? 6,8 no Brasil. 6,8, né? Legal. Até era um número mais alto. Porém, a gente teve, né, a atuação do governo, aí, né, redução do CMS, enfim. Atuando na parte de impostos, atuando, né, no que foi possível para reduzir o número desse ano. Então, é um número que seria mais perto de 10%, a gente já está falando em 6,8% para esse ano. Por um outro lado, deixa um pouquinho mais de riscos inflacionários para o ano que vem. A gente acha que o ano que vem é 5,9%. Estourando o teto de novo, né? Estourando o teto de novo. É um número ainda muito acima do que o Banco Central está vendo nos modelos dele. Sim. Então, essa é uma das dificuldades que a gente acha que o Banco Central aqui no Brasil tem. Como conseguir, como comunicar uma parada, né? Ainda que o patamar já seja bastante contracionista, é um desafio de comunicação, né, que os bancos centrais no mundo todo têm, de como parar, né, o ciclo de alta no momento em que a inflação do ano que vem, que é o horizonte relevante, ainda vai estar num patamar desconfortável. Isso é legal, né? Porque quando hoje, né, na quarta-feira, sai a decisão do Copom, né? Que deve ser 50 base points de alta, né? 0,50% de alta. Isso, chegando em 13,25, né? 3,75, né? 3,75. E a gente deve ter mais algum ajuste na próxima? A gente acredita que sim, tá? A gente acredita que ele deve subir mais 0,25 na reunião seguinte, né? Sim. Chegando então em 14. Agora é um call mais tight, né? Mais dividido, não é tão fácil. Sim. A gente acha que essa reunião de hoje deve vir 0,50, né? Tá mais convicto disso. A reunião seguinte a gente ainda acha que tem um pouco mais, que vai para 14 e aí ele para. Sim. E aí deve seguir com a Selic parada
por pelo menos aí até o segundo, terceiro trimestre do ano que vem. Então, acho que segundo e terceiro trimestre do próximo ano já deve começar a ter algum nível de corte na taxa de juros. A gente acredita que no terceiro é mais provável, tá? Terceiro trimestre do ano de 2023. Segundo semestre, então, com toda certeza. Exatamente. Por quê? Porque até o segundo trimestre, ainda a inflação de 23, né, vai ser relevante e vai estar no horizonte relevante do Banco Central e vai provavelmente estar acima da meta. Então a gente acha que quando a inflação de 2024 for preponderante e só ela relevante, aí o Banco Central tem algum espaço, né? Sim. Não, legal. E nesse sentido, Braga, a gente sabe que assim, é diferente, né? O investidor pessoa física que monta a carteira e ele pode comprar taxas de 14,5% por um horizonte de 4, 5 anos, digamos assim, pré-fixado, e que eventualmente o juro até pode subir um pouquinho, mas para ele a marcação acaba não sendo tão ruim, diferente para ti, que a marcação o mercado impacta muito mais na tua cota, né? Então, nesse sentido, vocês já começaram a fazer algumas posições pré-fixadas no fundo ou ainda não é o momento? Olha, eu acho que a gente está considerando que a atividade está desacelerando. Sim. Considerando que as commodities estão moderando na margem, né? Considerando que quando a gente olha uma taxa de 13%, 14%, a gente está aí falando de um juro real de 6,5% e de uma inflação implícita de 7%. Sim. Eu acho que as taxas pré-fixadas, apesar de terem um risco maior, é claro, sim. do que um IPCA+, né? Eu acho que nesse nível são patamares já atrativos, ainda que o risco seja maior. Eu até recomendaria para o investidor que é mais conservador e está mais preocupado entrar no IPCA+, né? Sim. IPCA mais 6,30, 6,40. É um excelente retorno, né? É um excelente juro retorno real de 6% ao ano. Né? Nós da Quantitas hoje temos duas posições, né? Em inflação, uma comprada na inflação de curtíssimo prazo, a gente acha que vai vir menos negativa, mas menos negativa do que o mercado espera. Qual que é a projeção de vocês? A gente está com menos 0,67 para esse mês de julho, que vai ser divulgado agora no início de agosto. Sim. O mercado chegou a trabalhar perto de menos 90 em algum momento. Muita coisa, né? Então, a gente comprou um pouco, mas no longo prazo a gente está vendido em inflação implícita. Esperando que ela caia. Esperando que ela modere. A gente não acha que vai vir para 3%, para 4%. Porque a inflação implícita está nesse patamar que tu comentou, 7%, né? Bastante alto. Bastante alto, então a gente acha que modera para 6%, 5,5%, principalmente porque os bancos centrais estão apertando e a atividade está moderando, né? Então, sim. E na parte pré-fixada, não temos nada no curto prazo. A gente acha que o mercado vai ficar precificando a Selic terminal entre 13,75% e 14,5%. E aí depende de dados, né? Depende dos próximos dados. Mas para o ano que vem, a gente tem uma aposta que a Selic começa a cair nesse terceiro, quarto trimestre aí de 2023, segundo semestre, como você falou. E aí tem uma aposta exclusivamente ali que a gente faz via algumas estruturas de DI futuro. Sim, então pegando exclusivamente aquele trecho, a gente consegue isolar, né? O investidor às vezes não consegue no pré-fixado normal operar isso. Mas como a gente opera algumas estruturas, a gente consegue isolar e operar só aquele trecho. O termo técnico seria o FRA, né? O FRA, exatamente. Não, legal. Bom, então a gente está falando que a gente tem uma posição vendida em inflação implícita um pouquinho mais longa, apostando ali também num pré-fixado de um ano, mais ou menos, né? Segundo semestre do próximo ano. Ali, é isso. E Bolsa, Braga, como é que tu acha que tá o cenário? A gente tem uma leitura que a Bolsa brasileira tá barata, tá? A gente entende as razões. Existe uma elevação muito forte na curva americana, né? Os bancos centrais estão elevando juros, está tendo uma migração aí de saída de recursos de ativos de risco. No Brasil, além de a gente ter uma taxa de juros alta, né? Que está fazendo uma migração para renda fixa e alguns resgates de fundos de ações e multimercados. Bastante, inclusive, né? A gente tem uma eleição pela frente, né? Então, é nesses momentos, Matheus, que a gente acha que o investidor deve ter um pouco de resiliência, enxergar um horizonte de tempo um pouquinho maior e se posicionar, né? Quando a gente vê a Bolsa brasileira aí negociando em múltiplos até perto da crise de 2008, né? A gente acha que é ponto de entrada, né? Mesmo que a gente não seja otimista com a atividade no país, mesmo que o PIB seja baixo, mesmo que a gente tenha desafios fiscais pela frente, só o carrego, né, de lucros
nesse nível de múltiplo, já dá um colchão de conforto para o investidor que segurar 3, 4 anos esse posicionamento. Sim, mas nesse sentido a gente está vendo então um valor um pouco mais distante, né? Não seria talvez uma elevação de preços já agora. Eu né? acho que por causa das eleições, principalmente. Por causa das eleições. Então o investidor eu acho que vai ter que ter um pouco de paciência. Sim. Acho que é muito difícil tentar acertar o market time, É difícil. Para o investidor que eventualmente quiser se posicionar depois das eleições, a gente pode ter um nível de preço já completamente diferente. Verdade. Então eu acho que, como está perto das eleições, nosso posicionamento numa arca já está relativamente comprado, gerenciando a posição, né, comprada, dependendo do nível de preço. Sim. Mas eu não recomendaria o investidor tentar fazer market time. Tá? Mas que é mais ou menos quanto esse peso? 18%. PL, tá? E em ações vinculadas mais a valor e menos a crescimento. Entendi. Eu acho que no mundo de hoje, nos preços de hoje, não precisa estar querendo fazer grandes apostas, né? Sim, a gente está naquele momento bom que a gente não precisa escolher aquelas empresas mais arriscadas para ganhar dinheiro, né? Pode ficar naquelas que já dão lucro, tem lucros sólidos, que tem histórico, que tem um bom management, que a gente já conhece, porque essas estão rodando em patamares atrativos. E tem algum setor que chama mais a atenção de vocês ou o índice inteiro você acha que deve andar? Olha, a gente prefere ficar um pouco distante de estatais, né, nesse momento. Ambiente de eleições, a gente tem alguma coisa vinculada a agro, pesada, alimentação, né? Legal. SLC, JBS, dentro do posicionamento. A gente está começando no multimercado, especificamente, fazer uma posição em construtoras. Legal. Né? A gente acha que rodando muito abaixo do book, né? A Selic já está perto do ciclo de encerramento. A gente já está vendo alguma moderação de commodities lá fora que podem sinalizar algum alívio na parte de custos. Legal. Né? Então, um pouco de preço, timing. E a gente tem alguma exposição também, né, que é até compartilhada com o nosso fundo de ações, até um call deles. Sim. Tem Ambipar, né, um papel que a gente gosta bastante. A empresa está aí com um projeto de crescimento importante, já tem um projeto de internacionalização, boa parte das receitas são lá fora. Sim. É um outro papel que a gente gosta. Não, legal. Então a gente falou que vocês têm uma posição vendida em inflação implícita, um pouquinho de de 1 ano mais ou menos de duration. Isso. E 18% em bolsa. Fora isso, Braga, vocês têm operado FX, têm operado câmbio e têm operado commodities também? Como é que está a posição nesses outros mercados? A gente chegou a ter uma posição comprada em ouro ano passado, mas com a elevação do juro real lá fora, né, a gente preferiu ficar fora de ouro no curto prazo. Ainda que seja uma posição que a gente está olhando, né, a gente entende que numa próxima crise os bancos centrais os governos vão fazer exatamente o que fizeram, né? Então, imprimir dinheiro e política fiscal expansionista. Exatamente. Tanto é que se a gente observar, o patamar do ouro agora é muito maior do que era antes da crise, né? Então, sim. Apesar de ter caído na ponta. Então a gente acha que quando der chance, ter posicionamento em ouro é muito bom. E vocês fazem a posição de ouro hedgeada ou em dólar? A gente faz posição de ouro hoje hedgeada, tá? Legal. Então se a gente quiser ter exposição cambial, aí a gente monta exposição em câmbio também. Mas Entendi. hoje a exposição em ouro hedgeado. E em FX a gente tem uma posição hoje em real versus peso mexicano, tá? Um pouco porque o real ficou para trás, né, nos últimos 2 anos. Um pouco pelo nosso diferencial de juros em relação ao México. A gente tem um carrego em cada rolagem de vencimentos, né? E a gente não quer ter posição contra dólar no momento que a economia americana, né, o Banco Central americano está subindo juros. E principalmente, né, eu acho que é o core do aperto monetário é a redução do balanço, tá? Sim. Então, o plano de redução de balanço do Fed é muito agressivo. Eu acho que eles não vão conseguir executar o plano de reduzir o balanço para o mesmo patamar em relação ao PIB que a gente tinha antes da crise. Eu acho que eles vão ter que parar no meio do caminho. Vai ficar ainda bastante alto. Vai ficar ainda bastante alto, mas a verdade é 95 bi é menos de liquidez no mercado, né, todo mês. Então, sim. é relevante. Eu acho que não é hora de estar vendido contra dólar, né?
Sim, sim, sim. Então a gente prefere surfar esse cavalo contra... Em termos de juros lá fora, Braga, tem bastante gente que fala que vai chegar perto de 13,5, 4 ali até o final do ano e no ano que vem já começar algum nível de cortes. Vocês também acreditam nessa sinalização ou qual é a visão de vocês em relação a isso? A gente acha que a tendência é isso, entre 13,5 e 4, né? Por a inflação elevada, na parte de serviços ainda que desacelere, o nível ainda vai estar elevado, né? Sim, sim. Então a gente não entende que o Banco Central americano vai conseguir parar antes dos 13,5 e 4, e a gente também acha que ano que vem eles não vão conseguir derrubar, né? Salvo se a gente entrar numa recessão mais forte do que essa que a gente tá vendo, né? Ou que a gente está imaginando. Sim. A gente imagina que ano que vem eles não cortam, tá? Mas eu acredito que o que está precificado na curva americana hoje é quase que o risco de recessão, né? Sim. É engraçado, né? No Brasil, quando existe um risco, a taxa fica mais alta. Sim. Lá nos Estados Unidos é diferente. Quando existe o risco, a taxa mais cai, baixa, porque claro. o Treasury é um safe haven. Exato, exato. Então, todo mundo corre para lá, né? Se você perguntar para a maior parte dos players do mercado, eles imaginam uma taxa acima do que está precificado. Sim. Porque o prêmio de risco lá é negativo, na curva. Sim, sim, sim. Bem diferente daqui, né? É diferente daqui. Aqui quando tem esse momento de tensão, o juros sobe até para segurar o capital, né? Exato. Lá, o risco lá que se discute é Treasury para baixo, a recessão, então... Não, legal. Braga, pô, muito obrigado pela tua participação aqui. Infelizmente a gente está chegando aí já próximo dos nossos finalmente, né? Microfone aberto para ti, pode fazer das considerações finais aqui para nossa audiência, para o nosso público. E de novo, muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Não, eu que agradeço, Matheus. Foi um prazer estar aqui no stand da Liberta. E a gente está sempre à disposição de vocês e dos investidores aí para tudo que quiserem saber sobre os nossos produtos, sobre a casa. Maravilha, Braga. Então, obrigado pela participação de vocês. Gostou desse conteúdo? Esse é mais um material exclusivo que gravamos na Expert 2022, o maior evento de investimentos do mundo. Aqui no nosso canal você fica por dentro das tendências do mercado financeiro todos os dias. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Quer investir com um dos melhores escritórios da XP Investimentos? Aqui na Liberta temos um contato muito próximo com grande parte da indústria de fundos. Você sabe como o seu fundo está alocado? Venha para a Liberta, clique no primeiro link que aparece aqui na descrição do vídeo e abra sua conta. Até a próxima!